Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Hoje eu tô com o Paulo, vocês já sabem, né? Quando tem Paulo tem análise, pra entender como é que o time de Bursa joga. Ah, lá vem vocês de novo com isso. É isso mesmo, é pra você entender o que esperar dentro de campo. Ah, mas eu não vejo nenhuma organização no Vitória. Tá, mas a gente acertou com o Fabiano, modéstia à parte, como o Vitória jogava e como o Vitória defendia. Então, a gente provavelmente tende a acertar de novo o que Bursa faz. A gente não, né? Paulo, porque Paulo que faz análise. Paulo, meu irmão, muito boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Boa noite, nação. Boa tarde, bom dia a todos. Passando aqui mais uma vez para analisar um trabalho do treinador João Búrcio, um velho conhecido da torcida do Vitória, mas que a gente conhece muito pouco, né, das suas ideias. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é tentar destrinchar um pouco, não o que vai acontecer, mas o que é mais provável acontecer dentro de campo com a chegada de João Búrcio, assim como a gente fez com o Fabiano Soares. E a gente vai ver aqui que não deve mudar muita coisa não em relação ao que vem sendo feito. Talvez só peças, né? Que João Búrcio deve ser um treinador que vai focar mais na base, mas a linha deve se manter. Não sei o que achar disso. Ó, aí embaixo tá passando o pix de Paulo, paulo.analistas@gmail.com. Contribua nesse São João para ele comprar o licor dele, para ele sair com a digníssima dele. Dê 10, 20, 30 reais, 5 reais. Se cada um, aqui tem no mínimo 2.000 visualizações, pô. Se cada um der R$ 1, o cara tá bem no São João, pô. E eu peço para vocês passarem direto, porque o YouTube não tira 30%, tá? Paulo, vou voltar aqui e peço também para você deixar o like e se inscrever, beleza? Vamos começar botando os números, né, dos trabalhos de João Búrcio. Paulo mandou bastante coisa, tô abrindo um Gmail aqui pra gente começar a dar uma olhada, pra dar um resumo também, né, Paulo? Vamos nessa. Perfeito, né? Como eu sempre trago no início, é uma análise numérica, é algum contexto, né? Para a gente entender também tudo sobre o treinador, da base até o profissional, já que a maioria da carreira dele foi feita na base. Aqui a gente começa, né, na carreira dele como profissional mesmo da área, com 24 anos, na verdade, ele encerra sua carreira no futebol como jogador, com a lesão no pubis, e inicia sua carreira como treinador aos 29 anos no Mojimirim. Ficou no Mojimirim na base, no sub-20, foi para o sub-13, 17, depois chegou ao sub-20, entre 2011 e 2014, e lá no Mojimirim conseguiu o inédito título da do Campeonato Paulista Sub-20 em 2013, e foi aí que ele começou a crescer na carreira. Bom, depois disso, a gente tem aqui ele na base do Vitória desde 2015, né? Vou ler aqui rápido, Paulo, para o vídeo não ficar muito grande. Ele esteve na campanha do título da Copa do Brasil Sub-17 com 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 66% de aproveitamento com 24 gols marcados e 14 gols sofridos. Depois disso, ele assume aquela bucha? Não. Ele vai para o Palmeiras, 2015 a 2017. Ele foi contratado pelo Palmeiras para variar, mais um profissional nosso indo pro Palmeiras, é inacreditável. E ele chegou em setembro de 2015 e ficou até maio de 2017. Não foi uma boa passagem, Paulo destacou aqui que ele teve apenas um torneio na Suíça conquistado, e aí ele volta pro Vitória em 2018, né? Paulo contabilizou todos os jogos dele, contando sub-20 e aspirantes, né, isso, Paulo? Perfeito. Aqui, antes, no caso, né, dele chegar ao profissional, a assumir aquela bucha, né? Ele teve que assumir em 2018, mas ele teve que assumir aquela bucha porque foi o melhor ano da carreira dele em números como treinador. Foram 17 jogos no sub-20 e aspirantes, com 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 70%, 35 gols marcados e apenas 13 sofridos. Um ano muito bom, 2018 na base, por isso que ele foi escolhido para assumir aquela bucha no final. Falando em bucha, temos aqui os números de João Búrcio em 2018 pelo Vitória, né? Ele fez 8 jogos, não ganhou nenhum, teve 4 empates e 4 derrotas. É bem verdade, Paulo, que aquele elenco não tinha muita salvação, né? E o jogo que ele tinha pra ganhar, que foi o Bavi, infelizmente Ronaldo não ajudou, né? Verdade, né? Embora o Léo Ceará tenha feito ali uma das suas melhores partidas no Vitória, nesse Bavi, né? Fez 2 gols, poderia ter feito mais. Eu acho que João Búrcio, ele era o treinador certo, como eu acho que ele é o treinador certo hoje, porém no período errado. Eu ainda acho que é o período errado, é um treinador muito bom, que assumiu o Vitória naquele ano, de uma hora para outra, sua primeira experiência no profissional, e já para livrar um clube gigante de um rebaixamento da Série A. Então, não tinha muito o que fazer. Pois é, depois ele vai para o Cianorte, né? Lá ele foi considerado por muito tempo o técnico mais longevo em um clube. Foram 15 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 46% de aproveitamento, 19 gols pró e 16 gols contra. Paulo, vou passar aqui rapidinho para o vídeo também não ficar muito longo, tá? Em 2021, Paulo destacou que ele fez 33 jogos, ganhou 11, empatou 13, perdeu 9, 46% de aproveitamento,
salvo engano, o aproveitamento de Fabiano Soares, não me lembro bem, mas eu acho que foi por aí. 27 gols marcados e 26 gols sofridos, bem próximo. E em 2022, ele fez 13 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 43% de aproveitamento, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos. Ele ganhou o Paulista Sub-20 com o Mogi em 2013, como o Paulo destacou bem, a Copa do Brasil Sub-17, o Campeonato Baiano Sub-17 com o Vitória, ganhou a Belinzona Sub-20 com o Palmeiras em 2015 e o Nordeste Sub-20 com o Vitória em 2017. Bom, agora que a gente fez um apanhado geral do trabalho de Bursi, nós vamos agora, Paulo, ver um pouco de como o time dele joga em frames, não é isso? Perfeito. Agora a gente vai mais para a parte prática. A gente viu na teórica como foi toda a carreira dele, números em relação a todo o seu aproveitamento, tanto na base quanto no profissional. E agora a gente vai ver como ele costuma armar os seus times. Bom, Paulo falou que pelo que ele viu não ia mudar muito. Eu já tô vendo aqui que pelo visto realmente não vai mudar muito não, porque ele tá marcando aqui em um 4-4-2. Deixa eu ver até se tem algum spoiler. Ele tá marcando no 4-4-2 e aqui tá carregando com as linhas altas. Isso aqui é interessante, Paulo. Fabiano Soares, ele utilizou no Vitória o 4-1-4-1 e também muito o 4-4-2. Formação que Dado Cavalcante também utilizou em algum período no início do ano. E que não foi usado por Geninho porque ele utilizou 3 zagueiros. Mas eu assisti 5 jogos do Cianorte esse ano. E foi a plataforma que mais se repetiu do time de João Bolsa, esse 4-4-2 sem bola, com uma movimentação interessante que a gente vai ver em vídeo daqui a pouco, mas essa postura com linhas altas é algo que deve se manter no Vitória, que foi deixado por Dado Cavalcante com suas falhas, mas que Fabiano Soares conseguiu ali em algum momento consolidar também. Aqui a marcação no escanteio é mista. Pra galera que não entende muito tactiquez, quando a gente fala que a marcação é mista, é porque os dois tipos de marcação estão dentro da área. Zonal, ou seja, os atletas protegem a sua zona, porém individual. No caso aqui, a gente pode ver que tem uma marcação por zona, tem uma linha de defesa ali bem postada, porém, ao mesmo tempo, existem atletas que estão marcando individualmente um atleta específico do time adversário. Por exemplo, a gente pode dizer que se a gente enfrentar o Galo, a gente pode fazer uma marcação zonal, mas fazer uma marcação individual em Hulk no escanteio, por exemplo. Então varia muito, mas é mais ou menos por aí que acontece, né, Paulo? Verdade. E aqui já entra a primeira crítica ao time dele, que pra mim é um time que sofreu muitos gols provenientes de bola parada. No Campeonato Paranaense, até o jogo, nos jogos que eu assisti do Coritiba, onde tomou 3-0 lá no Couto Pereira, 12 gols foram de bola aérea. Claro que o Coritiba também tem muitos jogadores bons na bola aérea, né? Mas ainda assim foram algumas falhas nessa postura, nessa organização, que me chamou a atenção negativamente falando. Então, para quem disse que a gente só traz coisas boas, já começa aqui. Primeiro ponto negativo para mim, que foi a bola parada defensiva. É porque a gente primeiro falava as coisas boas, depois destacava os negativos. Só que eu acho que a galera só lembrava das coisas boas. Então é bom começar logo agora falando do ponto negativo do trabalho. Aqui a gente tem agora a saída de bola, igual a de Fabiano Soares. Perfeitamente. Só que o que eu vou agora trazer sobre o que deve mudar, né? É semelhante, só que a gente pôde ver no todo o trabalho de Fabiano Soares que talvez os jogadores mais participativos do time dele eram os laterais. Era Alemão e Santos, tanto na base da jogada, ou seja, mais atrás na construção, como também chegando na frente. Assim que Santos deu assistência, Alemão melhorou, evoluiu também, mas no time de João Bussi, para mim os jogadores que são as peças principais são os volantes. Os volantes do time de João Bussi são muito móveis. Ele fez Ralf essa temporada que tá no Cianorte correr feito criança, porque realmente os volantes do time dele tinha que participar muito. A gente vai ver que vai haver muitas variações nessa saída de bola, muito por conta das movimentações do volante. Então esse 4+2 pode ser utilizado, mas não se surpreenda se o volante fizer essa saída de 3, descendo, subindo, voltando muito, porque realmente é uma dinâmica muito grande nesse setor de meio de campo. E aí ele vai cobrar muito então que Eduardo pise na área como os treinadores cobram, né? Porque Léo Gomes inclusive jogou com ele no Sub-23, Léo Gomes sabe o que ele vai querer. Dionísio já tem a característica de bater e voltar. Eduardo ajuda muito na saída, mas os treinadores cobram muito que ele pise na área. Isso pode ser um ponto para que Eduardo precise evoluir ou até não tenha oportunidade no time, apesar de eu achar que ele vai ser titular. Para não ficar muito grande o vídeo, Paulo, vamos pro próximo. Aqui a organização ofensiva. Me lembrou o time de Rodrigo aqui. Perfeito, aqui já teve essa variação que eu falei, né? O volante ele fechou na esquerda, não centralizado como a gente costuma ver, e aí ele deu essa liberdade para os laterais. A gente vai ver isso em vídeo daqui a pouquinho, ficar uma forma mais clara para vocês. Mas aqui a gente pode ver um pouquinho, né, dessa organização ofensiva, que a gente vai ver que há muitas variações, porque realmente é um time que se movimenta muito. E aí veio algo que também me assemelhou ao time de Fabiano Soares, que não falta no time de João Bussi: movimentação, variação, opções de passe. Faltou no time de João Bussi no Cianorte um pouco de criação. Faltou, assim como faltou no time de Fabiano Soares. Faltou criação, faltou
um passe mais vertical, faltou ali uma qualidade melhor no último terço, algo que também eu vi no time de Fabiano Soares, que tinha boas ideias, mas pecava na execução. Então a gente tá literalmente com a mesma linha de trabalho, né? Com uma pessoa diferente para aplicar de forma diferente, de repente para ter o grupo de uma forma diferente, mas dentro de campo a gente vai ver muito do que o Fabiano fazia e um pouco do que o Rodrigo fazia nesse 3-2-5 também, né? Vamos passar? Perfeito. Aqui a gente tem uma organização ofensiva diferente de novo, né? Isso, aqui já é o 2-4-4, que seria uma variação do 4-2-4, né, que o Fabiano Soares utilizou muito, só que aqui o que muda é que os laterais estão fechando no meio de campo. É também uma plataforma que João Bussi utiliza muito, porque ele gosta de utilizar muitos jogadores na última linha. Então, não sei se vão ser 5 como era com o Rodrigo, Por isso mas a que gente falta tende a criação. ter isso. A gente tende a ter mais jogadores na última linha, principalmente preenchendo amplitude entre linhas. É algo que o time de João Bussi pesa muito. Se vocês podem ver agora, nesse lance, tem o lateral esquerdo dando amplitude no lado esquerdo, na direita tem um atacante lá, mais outro lateral aberto também. Então o João Bussi ele preza muito por esse jogo em amplitude e também o jogo no entre linhas, priorizando muito o preenchimento na última linha. Então vai ter muita gente na frente e a gente pode ter dificuldade de criar. Eu tô vendo um TBT aqui de algumas coisas que a gente já analisou ao longo da história aqui do canto, mas vamos lá. Aqui a gente tem, deixa eu voltar aqui, a movimentação dos volantes. Aqui, Paulo, eu acho que você tem um vídeo disso, talvez seja melhor você explicar esse vídeo, né, não? Isso, pode ser. E aqui a gente tem mais uma organização ofensiva, dessa vez com essa saída de 3, como o Paulo falou, com o volante baixando para fazer a saída, os laterais em amplitude, enfim, vamos ver isso em vídeo, né? Porque a galera tá vendo o frame, mas é bom ver em vídeo. Então não saia, porque agora a gente vai falar em vídeo. Deixa o like também, espalha, o Pix de Paulo tá passando aí, paulo.analistas@gmail.com, contribua com o trabalho dele. Vamos agora para os vídeos, né, de organização. Paulo separou aqui organização defensiva, organização ofensiva e marcação-pressão. Vamos começar pelo básico, né, pela organização defensiva, que é realmente aonde a gente imagina que não vai mudar nesse 4-4-2 padrão, né, Paulo? Perfeito. Na organização defensiva, todos os vídeos são longos porque eu botei a organização defensiva e transição defensiva junto, e assim também com a organização ofensiva e a transição ofensiva. Aqui a gente está vendo, né, como o time tem essa movimentação, né, de se estruturar. É um time que não fica jogado em campo, eles buscam realmente estruturar o seu 4-4-2. Isso é muito importante, né? E aí algo que me chama a atenção é como eles fazem essa compactação das linhas de uma forma bem eficaz nas pontas. De fato, em alguns momentos, essa região central do campo fica um pouco ali mais vulnerável, a gente vai ver isso em vídeo também daqui a pouco, mas em si o time gosta de explorar esse 4-4-2, compactando muito suas linhas, seja em bloco baixo, seja lá na frente, como a gente viu nesse lance agora. Pois é, rapaz, eu vejo o mesmo problema de entrelinhas que o Rodrigo tinha aí. Apesar de o Rodrigo ter problema na transição, eu vejo um time até um pouco espaçado, tá? Esse time do Cianorte, com o cara flutuando no entrelinha sempre. E a gente teve esse problema contra o Botafogo agora de Ribeirão Preto, porque os caras tiveram muito espaço no nosso entrelinhas. Inclusive, a análise do jogo vai sair no Instagram, tá? A gente deu prioridade pra analisar o trabalho de João Bursi aqui em vídeo, mas Paulo fez análise do jogo também, fez análise individual, vai sair no Instagram. Acompanha, @Canto Rubro Negro. E qual é o Instagram que você vai postar, Paulo? SV Análise. Pronto, acompanhe porque vai sair provavelmente em collab, não sei. Mas aí a gente vai ver o que aconteceu no último Aí o que jogo a pra gente quem quiser falou, se né, Léo? martirizar, né? Diga. O que a gente falou aí, né, desses espaços que o time de João Bussi também cede um pouco entre linhas, é o cuidado maior, né, que a gente precisa ter. Claro que o Cianorte tem um elenco inferior ao do Vitória, mas como o time dele mostraram esse padrão, a gente não está aqui tentando adivinhar o que vai acontecer. A gente está avaliando os trabalhos dele para ver o que é que a gente pode trazer para o nosso, até o que pode vir de ruim também, né, infelizmente. E aqui, Paulo, a gente tem a organização ofensiva. Se jogue, sinta-se à vontade. Não, aqui a gente já vendo alguns lances, né, do Cianorte propondo o jogo. Aqui a gente está vendo o jogo contra o Luverdense no Campeonato Catarinense. O 2-4-4 que a gente viu, né, como eu disse, é uma estrutura de João Bussi muito móvel. A gente vai ver que já variou agora para o 4+2 a saída, né, porque os volantes recuaram para ajudar nessa transição. A gente vai ver agora que Ralf já centraliza ali entre os zagueiros nesse momento para fazer uma saída de 3. A bola vem na esquerda e a gente pode ver algumas coisas que eu falei, né, que realmente tem essas movimentações, essas variações, essas trocas de funções, mas para chegar ao campo adversário, para chegar ao último terço, tem uma certa dificuldade, principalmente se enfrentar equipes assim, no 4-1, 4-1 em bloco baixo, ou qualquer estrutura em bloco baixo. A gente percebe que a bola roda de um lado para o outro, tem ali algumas movimentações interessantes, os volantes baixando muito para apoiar os zagueiros, então a gente vai ver Dionísio e Eduardo participando muito dessa fase inicial de transição, assim como o Léo Gomes. Se for os 3 ou se for só 2, a gente deve ver esses jogadores assim.
E muitas variações, né? Nesse momento o Ralf agora que estava por dentro, depois foi para a saída 4+2, fecha agora na saída de 3 novamente pelo lado esquerdo. E mais uma vez o time consegue ali rodar a bola, consegue ter movimentações interessantes. Nesse momento consegue ter esse escape, né? Pelo corredor lateral. E Matheus Rodrigues, um lateral que era até do Vitória, que João Busso levou para lá, passou até pela seleção brasileira, sub-17, se eu não me engano. Matheus Rodrigues depois se decidiu com o Vitória e estava no Cianorte, né? Aqui mais um lance, onde a gente vai ver, né, essa postura ofensiva, né? Perceba que os zagueiros estão à frente do meio de campo, claro que está 2-0 no placar, né? Mas a gente pode ver que os zagueiros também do time de João Busso passam a ser construtores. Algo que a gente não deve ter de diferente, que tem de ponto positivo no nosso time, porque a gente tem Marco Antônio e Danilo Cardoso, que são bons construtores. Apesar de terem ali cada um o seu ponto negativo, mas são zagueiros construtores de fato. E é algo que João Busso também gosta no time dele, para ter esses zagueiros que possam construir em ambos os lados. Então acho que o que a gente deve ver muito nesse time de Busso é a gente explorando sim a amplitude com Alemão e Sanches, ou até mesmo com Santiago, e também explorando entre linhas, né, colocando talvez ali Rafinha, talvez o próprio Santiago também, talvez o Rodrigão baixando um pouco mais para participar e dar uma opção de um passe vertical entre as linhas. Acho que é algo que a gente deve ver com muita constância, porque como eu disse, o João Busso gosta de preencher ali a última linha com alguns atletas para poder trazer esse poderio ofensivo. E aqui a gente tem marcação-pressão. Paulo, eu já tô com a impressão no que falar a respeito da escolha por João Busso, mas vamos encerrar aqui. Vamos falar primeiro da marcação-pressão, que foi algo que, dado começou, realmente alguns gols saíram de pressão. Depois a gente teve Fabiano tentando fazer isso, e agora a gente tem João Busso, que pelo visto vai fazer também, né? Perfeito. Aqui a gente vai ver que a pressão do time de João Busso é uma pressão mais organizada, podemos assim falar, porque não tem muito esse homem a homem. É o 4-4-2 subindo em bloco mesmo para pressionar o adversário. Como a gente está vendo aí, o 4-4-2 nesse momento, os jogadores vão acompanhando e fazem essa pressão quando tem o portador da bola. Aí quando tem um jogador segurando a bola ali, alguns vão fazer esse tipo de pressão, de 2 ou 3 ali, um só para fazer essa recuperação da posse, mas o que a gente vê mais com frequência no time de João Busso é esse 4-4-2 subindo em escala mesmo, em blocos. Não é um saindo, Mas é que outro faltou indo no time de atrás e tal. Fabiano, né? Os volantes demoravam de subir Perfeito, muitas vezes. perfeito. Então, mas também não é algo 100%, né? A gente vai ver que tem alguns momentos aqui nesse vídeo de João Busso, que a gente vai ver aqui, que acontece isso também. Os dois jogadores da frente vão pressionar, quando a bola chega no meio de campo, não tem uma pressão, ele o portador Porque consegue o fazer uma volante dos transição mais caras fácil. baixa pra sair da pressão e a gente não acompanha. Nossa senhora, que merda. Perfeito. Perfeitamente. Aqui a gente vai ver, né, nesse vídeo, um único vídeo que a gente está rodando aqui, né, como acontece essa pressão, né? Como as linhas estão sempre altas, aí é que acontece nesse momento que o volante pega a bola, graças a Deus ele erra o passe, mas a gente pode ver que já é a segunda ou terceiro vídeo e apenas um lance de 1 minuto e meio que o time de João Busso recupera a posse através da pressão. E aí vem alguns momentos de ataque e tal. Então é algo que a gente deve ver também no Vitória. O Vitória não deve ser um time que deve esperar o adversário vir propor, ficar com as linhas baixas, deve sair gradativamente, é o que eu imagino. Não creio que o Vitória vai sair que nem um desgovernado para pressionar a todo custo. Acho que vai sair gradativamente, com os blocos, esperando o momento certo, para também ter essa compactação das linhas mais eficaz e para que esse 4-4-2 seja uma plataforma mais sólida, né? Para que através dessa estrutura a gente possa trazer uma solidez defensiva que a gente chegou a ter com o Fabiano Soares no início, mas que depois deslanchou e a gente começou a ceder ali muitos espaços. Nesse momento, como eu estava falando, no 4-4-2, em que os atacantes fazem essa pressão, mas os Entre meias linhas. não acompanham. E aí rola esse passo entre linhas, o jogador consegue também chegar na beirada do campo e a gente, perdão, a gente não, né? O João Busso, o time dele, nesse momento, ele começa a fazer essa transição, erra e volta à mesma rotina. Errou, vem para recuperar os seus devidos posicionamentos, cada um faz o seu 4-4-2, volta cada um para sua casinha e aí vem a pressão gradativa mais uma vez. Como eu disse, é uma equipe bem coordenada, posso assim dizer, uma equipe que realmente sabe o que fazer dentro de campo. Peca para mim na execução e na definição das ações, mas é uma equipe que se mostrou esse ano que teve muitas ideias, e ideias que aqui até deram certo em alguns momentos da temporada, mas que não foi suficiente para fazer com que ele continuasse, né, como treinador com mais tempo no cargo. Então vamos lá. Você tá me dizendo que o time vai ter muita movimentação, ok, isso faltava no time de Fabiano, mas que a essência do trabalho é a mesma. A gente vai continuar tentando pressionar, vai continuar tentando propor. O time dele também tem dificuldade em criação, o time dele também dá espaço para entrelinhas. O que você tá me dizendo é que aparentemente a escolha de trocar Fabiano por Bursi me parece ser muito mais por uma questão de grupo, de elenco, de vestiário,
do que necessariamente por filosofia de trabalho, porque a linha é muito parecida. Muito parecida. Velho, na verdade, os principais treinadores novos do Brasil, como é Fabiano Soares, um treinador novo, como é também João Busso, eles tendem a seguir uma mesma linha, né? Esse futebol moderno, futebol de posse, futebol de pressão, futebol de REC 5, de transição rápida. Os treinadores que estão se formando hoje no Brasil estão bebendo dessa fonte, então muitos se assemelham. E o que eu acho que pode mudar de João Busso para Fabiano Soares é algumas variações, como a saída de 3 que Fabiano Soares aboliu no Vitória, que existia pelo menos desde 2018, e o Fabiano Soares deixou de existir, foi uma saída de 4+2. João Busso, ele varia da saída 4+2, mas também fazendo com que o volante desça para fazer uma saída de 3. Então a gente pode ter essas variações de formações, sim, não defensivamente, que deve se manter o 4-4-2, que é a principal formação que João Busso utiliza, mas a gente pode ter também algumas variações como o 4-2-3-1 com a bola, como o 2-4-4, como o 3-2-5, algumas plataformas ali variando devidamente a posicionamento dos volantes, principalmente dos laterais, que basicamente são quem orquestra a estrutura em campo. Então é basicamente isso. Eu gostei muito do que você falou, como sempre, né? Peço para você mandar o Pix para Paulo, peço para você deixar o like também, se você assistiu até aqui, nesta quinta-feira de São João. A gente tá gravando agora quarta-feira, na verdade é quinta, já passou de meia-noite. Então peço para você deixar o like, desejar um bom São João. Siga @SV Análise, tá? Vai sair análise do último jogo para quem quiser ver, se martirizar um pouquinho, entender o que aconteceu. Passe o Pix para Paulo, paulo.analistas@gmail.com. Paulo, meu irmão, mais uma vez obrigado, tamo junto. Smart Audios, aparelhos auditivos, a partir de R$ 99. Aposte na Bet Nacional usando o link do canto. Tamo junto, meu irmão. Mais uma vez, excelente trabalho. Um abraço. Tamo junto.